Êxodo capítulo 12, por favor, capítulo 12, versículos, a partir do versículo 1, de 1 a 8. Quero que você me acompanhe a leitura. Êxodo 12, a partir do 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Quem pode dizer amém pela palavra? O tema da nossa palavra de hoje é o cordeiro sem defeito. Alguém pode dizer amém por isso? O cordeiro sem defeito. Muito bem. Queridos, eu quero que você me dê um pouco da sua atenção aqui para algumas coisas que eu quero compartilhar da parte do Senhor com você. O desejo do meu coração é que, muito mais do que ouvir a minha voz, eu quero que você ouça nesta noite a voz do Espírito Santo falando com você em nome de Jesus. Porque a minha voz não tem poder de transformação, de libertação nem de salvação, mas a dele tem. Então que ele fale acima de tudo conosco. A palavra Páscoa significa passagem sobre, ok? A palavra Páscoa significa passagem sobre. Pegue aqui o entendimento disso. O Senhor disse que naquela noite, o anjo da morte iria passar por toda a terra do Egito. Tá? O anjo da morte iria passar por toda a terra do Egito. Porém, ele iria passar sobre, ou passaria por cima das casas, das pessoas que tivessem abrigadas em casas, com a marca do sangue do cordeiro, e assim ele não as destruiria. Pegou? O anjo da morte, naquela noite, iria passar por toda a terra do Egito. Porém, as casas em que nas suas portas tivessem a marca do sangue do cordeiro, ele era obrigado a passar sobre, a passar por cima, e não entrar naquela casa para destruir ninguém daquela casa. Ok? Pegue isso aí que é muito importante. A Páscoa, ela passou a ser uma das 3 grandes festas celebradas pelos judeus. Porque isso aqui foi algo tão marcante que o Senhor disse: isso vai se estender pelas vossas gerações. Vocês vão estar celebrando anualmente a Páscoa. Vocês vão estar se lembrando do que aconteceu, porque a Páscoa ela fala do êxodo, a Páscoa ela fala da saída, a Páscoa ela fala da libertação dos filhos de Israel da casa da servidão, da casa da escravidão no Egito. Ela fala disso a Páscoa. Então Deus ele estava ali deixando muito claro para eles aquilo que ele estava realizando, não só naquela noite, mas como você sabe, foram 10 pragas que Deus enviou sobre o Egito, e Moisés e Arão estavam sendo instrumento que por intermédio deles, Deus estava fazendo isso. Mas principalmente, guarde isso aqui que eu vou lhe falar, a última praga era um juízo aplicado pelo Senhor sobre todos os deuses da terra do Egito. Era um juízo divino, aplicado pelo Senhor sobre todos os deuses da terra do Egito. Nem os ídolos, e infelizmente nem os seus adoradores, estariam livres daquele juízo.
nem os deuses do Egito e nem os seus adoradores estavam livres daquilo que o Senhor havia determinado para acontecer. No dia 14 do mês de Nissan, que para a gente hoje seria entre março e abril, mais ou menos dentro desse período que nós estamos vivendo, que foi exatamente o período em que eles realizaram essa primeira Páscoa. E tem algumas observações aqui que eu quero fazer aqui. Primeira, no versículo de número 3, nos diz o seguinte, que deveria ser um cordeiro para cada família. Posso interagir com vocês? Vocês sabem que eu não tenho costume de dizer, faz isso, faz aquilo, né? Mas eu só quero interagir com vocês para vocês pegarem alguma coisa aqui, tá bom? Pode ser? Então digam assim, deveria ser um cordeiro para cada família. Ok? Um cordeiro para cada família. Mas nós temos uma observação aqui. Ele disse, olha, se o cordeiro, ele for muita comida para uma família que é pequena, faz uma coisa. Compartilha com o teu vizinho. Monjão pegou aí o mistério. Sem querer ofender, olhe para o seu irmão e diga, não seja egoísta. Porque o seu vizinho pode estar precisando do cordeiro. Amém? O Senhor coloca essa observação aqui. Você pode compartilhar do cordeiro com o seu vizinho. Mas você sabe às vezes o que não permite a gente fazer? É porque eu e a minha casa já estou salvo. E o meu vizinho está precisando do cordeiro. E às vezes eu nem levo para ele, nem convido ele para vir para a minha casa. Essa é a primeira observação a ser feita. Agora, eu quero chamar a sua atenção aqui para esta mesa aqui. Olha aqui para mim. Olhe para esta mesa aqui. Primeira observação. O Senhor disse, tem que ser um cordeiro sem defeito. A lei, depois ela iria exigir isso. Tá? Mas fique comigo ainda só na antiga aliança, só no Antigo Testamento. Daqui a pouco a gente vai fazer uma viagem aí, mas segura comigo aí. A lei iria determinar, depois que eles passassem ali no Monte Sinai, iria determinar que deveria, o sacrifício oferecido para Deus, tinha que ser um cordeiro sem defeito algum. Daqui a pouco eu vou lhe falar mais sobre isso. Mas tinha que ter o cordeiro naquela noite, seria comido assado por todos daquela família. Mas o Senhor disse que teriam que ter outros elementos. Ele disse, olha, vocês vão ter na casa de vocês também pães asmos, ou pães sem fermento e ervas amargas. Imagina essa refeição. Cordeiro sem defeito assado, pães sem fermento e ervas amargas. O cordeiro, como eu lhe disse, eu vou já entrar em uns detalhes muito importantes aqui. Mas pastor, para que pães sem fermento? Pães sem mistura, falava da pureza. Falava da pureza pessoal de cada um. E guarde uma coisa, Deus ele está falando com um povo que ele havia libertado da terra da escravidão do Egito e que estava se tornando um povo exclusivamente seu, separado para ele. E ele está dizendo, olha, vocês vão comer esse pão sem fermento, para que vocês se lembrem da pureza que deve existir na vida e no coração de vocês, e de que vocês fazem parte de um Deus puro, pertencem a um Deus puro, a um Deus santo, e vocês vão se espelhar nele, que vai ser o maior exemplo para vocês. Pães sem fermento. Mas ele diz também, olha, juntamente lá no momento da refeição vocês vão comer, sabe o quê? Ervas amargas. Pastor, mas para que comer ervas amargas? O Senhor disse, sabe o que era? Ao comer as ervas amargas, vocês vão se lembrar de quão amargo foi a escravidão, quão amarga foi a escravidão de vocês no Egito, e nunca mais vocês vão querer retornar para ele.
Olha aqui para mim. Mesmo Deus levando todos a comerem ervas amargas. Você sabe o que aconteceu quando ele estava lá no deserto? Nós nos lembramos daquele alho do Egito, daquela cebola, daquele peixe. E isso depois de comerem ervas amargas. Aí a minha pergunta é, e se eles nem comessem? Então pegue isso aqui, cordeiro sem defeito assado, pães sem fermento. Fala da pureza, porque o fermento ele fala de mistura, fala de impureza e ervas amargas. Então aqui você vai pensar na pureza que deve existir na sua vida, baseado naquilo que é resultado disso aqui, mas você vai comer ervas amargas e você vai se lembrar de quão terrível era a sua vida no Egito. E se você valorizar isso, a recordação, a lembrança vai ser tão forte, que aconteça o que acontecer no deserto, você nunca vai querer voltar para o Egito. Porque o seu destino foi mudado, e você está indo em direção oposta. Sim ou não, gente? Então, guarde isso aqui, pegue isso aqui comigo. Cordeiro sem defeito. Ele está falando, vocês vão também ter pães sem fermentos e ervas amargas. Vocês vão comer isso tudo junto. Aí, quando a gente chega no versículo 7, ele diz o seguinte: o sangue do cordeiro sacrificado, vocês vão pegar deste sangue e vocês vão colocar nas ombreiras e nas vergas das portas. Vocês vão colocar esse sangue nas ombreiras e nas vergas das portas, ok? Agora, pegue uma coisa aqui comigo que é muito importante você entender. É uma pergunta. Em quais casas o sangue do cordeiro deveria ser colocado? Responda para você mesmo. Pense. Em quais casas o sangue do cordeiro deveria ser colocado? Você poderia de imediato me dizer, pastor, na casa de todo israelita, de todo descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque era eles que Deus estava libertando de lá. Concordo com você. Mas eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Qual é o detalhe? É uma vírgula que tem aqui no versículo 7. Pegue isso aí comigo. Libera o versículo 7 para mim aí, por favor. Olha o que está escrito. Versículo 7. Tomarão do sangue do cordeiro e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, vírgula, nas casas em que o comerem. Pastor, o que isso significa? Vou já lhe explicar, preste atenção. Deus estava dizendo, olha, na casa em que as pessoas comerem do cordeiro, elas vão pegar do sangue dele e colocar nas suas portas. A porta da casa dessa pessoa ou dessa família vai ser marcada com o sangue do cordeiro. Agora você me pergunta, pastor, por que Deus colocou esta exigência? Por que Deus estabeleceu esta exigência? Escute, Deus estabeleceu esta exigência porque Ele não queria que o sangue do cordeiro se tornasse um amuleto da sorte para aquelas pessoas. Pastor, como assim? Vou já cavar mais um pouquinho para você entender. Preste atenção no que eu quero lhe dizer com isso aqui. Ele estava dizendo, eles não poderiam pegar do sangue do cordeiro isoladamente e colocar em suas portas, achando que assim estariam guardados contra o anjo da morte. Porque a coisa não vai funcionar, sabe, pegar um pezinho de coelho, pegar a Bíblia aberta e colocar na cabeceira da cama ou lá na estante aberta, no Salmo de número 91 de preferência. Se vê uma sandália emborcada, desemborca a sandália. Se vê uma escada, não passa por baixo. Se vê um gato preto, é arriscado fazer até sinal da cruz. Imagina Deus dizendo, olha, o sangue do cordeiro, ele não vai ser um amuleto da sorte para vocês. Então como é que vai funcionar? Mais ou menos assim. Se vocês comerem do cordeiro, vocês têm direito ao sangue dele. Se não comerem do cordeiro,
só o sangue não vai funcionar. Volta o texto para mim aí, por favor. Versículo 7, preste atenção. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Em quais casas? Na casa daqueles que comerem do cordeiro. Você vai entender já já o que significa esse comer. Tem gente que não quer comer do cordeiro, só quer usar o sangue dele. Quem está pegando isso aí, gente? Não, sinto muito em dizer, mas preciso dizer. Não funciona. Não funciona querer usar sangue sem antes comer do cordeiro. Não funciona isso. O sangue, ele seria um sinal externo nas portas e ao mesmo tempo proteção para todos os que se encontrassem naquela casa contra o anjo da morte. Seria a proteção liberada pelo Senhor. Escute, o cordeiro da Páscoa, ele foi morto no lugar dos primogênitos dos filhos de Israel. Porque olha aqui para mim, escute. Aonde não tinha cordeiro, morreu o primogênito. Aonde o cordeiro foi morto, o primogênito estava protegido. Então entenda isso aqui. O cordeiro foi sacrificado e morreu no lugar dos primogênitos. E quem está participando do cordeiro está tendo direito ao sangue que é colocado na porta. O anjo da morte passa e diz: aqui eu não tenho direito, porque aqui comeram do cordeiro, e o sangue está sendo usado agora para guardar essa casa, para guardar essa família, para guardar o primogênito. É isso aqui que está muito claro, queridos. É isso aqui que está muito claro, nós precisamos entender. O que é que nós precisamos entender? Que para que eles, estou pegando lá, mas traga para cá também. Para que eles tivessem direito ao sangue do cordeiro e à proteção que este lhes oferecia, eles teriam primeiro que participar ou comer do cordeiro que havia sido morto. Porque afinal de contas, só tinha sangue porque um cordeiro foi morto. Entende? Só tinha sangue porque primeiramente um cordeiro foi morto. É por isso que tinha sangue lá. Entende? Era por isso que eles tinham acesso agora ao sangue, porque o cordeiro foi morto. Então eles, ao entender essa mensagem, olha, o cordeiro foi morto por nós, em nosso lugar. Então nós vamos ter direito ao sangue dele. Nós vamos ter direito à proteção que este sangue nos oferece, está à nossa disposição. Eles estão usufruindo daquilo que estava vindo para eles, da parte do Senhor, como direito. Tem algo aqui muito impressionante. Lembra que eu pedi para você ficar comigo no Antigo Testamento? Na Antiga Aliança? Por que eu pedi para você ficar? É porque tem algo maravilhoso nas Escrituras, que tanto o escritor aos Hebreus, quanto Paulo, porque Hebreus há uma dúvida sobre o autor, então por isso eu prefiro falar assim, tanto o escritor aos Hebreus, quanto Paulo, eles nos falam algo precioso com relação a estas coisas aqui, ó. A isso que aconteceu, tem algo muito tremendo que ele fala aí. Ele diz que estas coisas e tantas outras da Antiga Aliança, ele diz, eram sombras. Diga sombras. Você sabe que a sombra, ela está dizendo, tem algo real aqui. Mas eu estou olhando para a sombra, eu não posso pegar, eu não posso apagar, ela está lá. Mas você sabe que algo que é real está sendo projetado por uma luz e a sombra você vê daquilo que é o real. E ele está dizendo, olha, tudo isso é apenas sombra. O real está chegando. Segura aí. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Olha o que está escrito. A lei é apenas uma sombra dos benefícios que virão, não a sua realidade. Ok? Apenas a sombra das coisas que virão.
não a sua realidade. Colossenses 2,17, olha o que está escrito. Tudo isso é sombra das coisas que estavam por vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então é como se ele estivesse dizendo, olha, aqui vocês estão sacrificando um cordeiro, um animal. Mas vai acontecer aquele dia, que o Cordeiro de Deus virá. E não vai ser preciso mais um animal, porque ele vai assumir esse lugar. E ele que vai ser oferecido, ele que vai ser sacrificado. Entende? Então essa substituição, ele mostra isso e ele diz, vou repetir o versículo, Colossenses 2,17. Tudo isso é sombra das coisas que estavam por vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. E isto é tão forte que olha o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Paulo diz assim, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Sombra, a realidade encontra-se em Cristo. Aí Paulo revela Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, o verdadeiro Cordeiro da Páscoa. Ele diz, ele foi sacrificado. Ele foi oferecido como um sacrifício da parte do Senhor. Agora, pegue uma outra coisa aqui muito interessante. O texto nos revela, o texto que nós lemos, que o Cordeiro deveria ser sacrificado no 14º dia. Pegaram isso aí na leitura? No dia 14 do mês deveria ser. Mas o cordeiro, ele era levado no dia 10 para a casa do povo. Olha aqui para mim. O cordeiro era sacrificado no dia 14. Porém, por ordem do Senhor, aquele cordeiro tinha que ir no dia 10 para casa. E você sabe qual é uma grande diferença entre um cordeiro e um bode? É que um cordeiro, uma ovelha, pode ficar dentro da casa, pode brincar, pode correr, pode dar alimento na boca, não te mete com um bode. Olhe para o seu irmão e diga, eu estou, graças a Deus, olhando para uma ovelha. Cadê as ovelhas de Jesus aí? Dá um sinal para mim aí, gente. Preste atenção nisso que eu vou lhe dizer. Ouça, o fato de levar o cordeiro para casa 4 dias antes de ser morto, o fato de levar o cordeiro para casa 4 dias antes de ser morto, levava a família a criar laços com aquele animal. Entende aí o mistério aí? Eles iam criando laços com aquele animal. E você sabe o que acontecia? Isso dificultava o ato do sacrifício. Tornava difícil sacrificar aquela ovelha no dia 14, porque aqueles poucos dias foram criando laços. Poxa, ela é tão bonita, né? Eu não acredito que daqui a 4 dias a gente vai ter que matar essa ovelha. Não acredito. Imagine esses laços que estão sendo construídos, não apenas pelo convívio afetivo que era desenvolvido durante aqueles dias, mas também porque toda aquela família sabia que era um animal inocente que seria sacrificado. João capítulo 1, versículo 14. E o verbo virou gente, se fez gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus veio, perdoando, curando, libertando, salvando, transformando, dando uma segunda chance, e todo mundo... Meu Deus, esse homem fala como alguém que tem autoridade. Os ensinos dele, os próprios soldados foram para prender Jesus. Quando eles voltam de lá, eles voltam assim: nós não conseguimos prendê-lo, porque, meu Deus, ele fala tão doce, tão maravilhoso aquilo que ele fala. Então imagine esse convívio com o Filho de Deus, com o Cordeiro de Deus.
Isso sendo gerado, isso sendo construído como era construído nessa convivência daquela família com aquela ovelha que foi levada no dia 10 e que no dia 14 eles iriam sacrificá-la para comer depois. Aí imagina Jesus convivendo conosco e no dia determinado por Deus, ele é levado para a cruz para ser sacrificado em nosso lugar. E você sabe o que é mais difícil de tudo isso? É que um inocente, ele foi levado para a cruz. Sem pecado nenhum. Ele é levado para a cruz inocentemente. Isaías diz que ele foi como um cordeiro mudo, como uma ovelha muda que foi levada para o matador. Ele não abriu a sua boca, ele não reclamou. Lembra a sombra, a ovelha, a convivência com a família, Jesus Cristo, a convivência principalmente com os 12 apóstolos, está convivendo com eles. Você sabe uma das razões por que Judas se enforcou? Uma frase que ele disse nos revela, ele disse: eu pequei, traindo sangue inocente. Tipo assim, ele não merecia ser traído, ele era inocente, e eu pequei, eu o traí, e ele está sabendo agora com consciência que é um inocente que está sendo levado para ser sacrificado, para morrer na cruz. Agora, pegue isso aqui comigo, Lucas capítulo 22, de 7 a 9, olha o que está escrito. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então o texto nos diz que importava. Se você for pegar o significado, quer dizer o seguinte: era necessário, havia necessidade. Então importava que comemorassem a Páscoa, que comessem a Páscoa. Agora, gente, preste atenção nisso aqui. Jesus, ele conhecia as Escrituras, ele conhecia o que estava escrito a respeito dele, ele sabia muito bem. Aí imagina, os discípulos chegam: Senhor, onde o Senhor quer que a gente prepare a Páscoa do Senhor? Olha, vocês vão até a cidade, vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro, sigam este homem, e na casa que ele entrar, vão atrás dele e perguntem para o dono: aonde nós devemos preparar a Páscoa para o nosso Senhor? E ele disse: ele vai mostrar para vocês um lugar mobilado, então pode arrumar, que é aquele lugar que vai ser a Páscoa. Aí imagina, Jesus chega lá, Jesus não encontra sobre a mesa simplesmente vinho e pão. Ele encontra um cordeiro morto, pães asmos e ervas amargas. Você sabe o que eu imagino? Jesus olhando para aquele cordeiro morto. Hoje será o dia da substituição. Você está saindo de cena e eu estou entrando, porque você estava anunciando a minha vinda. Cada cordeiro sacrificado, cada cordeiro sem defeito sacrificado, estava anunciando: o Cordeiro de Deus está vindo. Imagina Jesus olhando para aquele cordeiro e ele se vendo nele, a profecia se cumprindo na pessoa dele. Imagine ele ali, é como se ele só tem que comemorar, porque ele sabe que é a vontade do Pai que está sendo realizada. Mas esse Jesus foi aquele que disse: fiquem comigo e vigiem, porque a minha alma ela está angustiada até a morte. Porque ele sabia o que ele ia passar, ele sabia tudo que ele ia sofrer, mas ele está participando da Páscoa, mas ele vendo que ele era o verdadeiro cordeiro que seria anunciado, porque era a sombra, mas o escritor diz, Paulo diz, que a realidade é Cristo. Então em Cristo estava se cumprindo as profecias que foram liberadas na antiga aliança, estava se cumprindo aquilo, ele, o verdadeiro cordeiro pascal, o cordeiro de Deus. Agora, deixa eu chegar nessa última parte aqui, João capítulo 6, versículo 51, olha o que está escrito. João 6,51 está escrito assim:
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Se você for ler o Evangelho, o capítulo 6 do Evangelho de João, você vai ver que Jesus, como diz o pastor Seninaldo, ele começa, parece que falando uma pregação meio que mamão com açúcar. E vai comendo aí, vai comendo. Aí ele vai engrossando o negócio. Aí ele chega a um ponto que ele diz, olha, se vocês querem ser meus discípulos, se vocês querem continuar me seguindo, vocês vão ter que comer a minha carne. Mas como pode comer a carne desse homem? Né? Como que pode fazer isso? Agora, reflita comigo sobre isso aqui. O que significa comer a carne do cordeiro? O que significa hoje para mim e para você comer a carne do cordeiro? Entenda que ele não está falando de um comer literal. Ele não está falando de um comer literal. Ele está apontando para o sacrifício de Cristo da cruz do Calvário. E o comer de sua carne nos passa a clara ideia de que é como um alimento. Eu como um alimento. E na medida em que eu como, ele passa a fazer parte do meu organismo. Entende? Ele passa a fazer parte do Elcio. O Elcio passa a fazer parte dele. O que ele está dizendo, comer a minha carne significa você decidir que a minha vida, ela passe a ser a sua vida e a sua vida a minha vida. Você entende isso? Não é aquele negócio, me dá um pouco do sangue aí, que eu estou precisando. Permita que a carne dele seja comida por você. Você sabe, Jesus disse, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Porque como eu falei no início, tem gente que quer usufruir do sangue, mas não quer comer da carne. Não quer se aliançar com ele. Não quer se comprometer com ele. Quer os benefícios da cruz. Quer os benefícios do sacrifício, mas não quer o cordeiro que foi sacrificado. Os benefícios da cruz, falo isso com muito amor, os benefícios da cruz funcionam aqui para a terra, nesse sentido. O cordeiro nos leva para a eternidade. Viver a vida do cordeiro com o cordeiro é um levar para a eternidade, para viver com ele. É eu permitir a vida dele em mim. Você entende? Comer da sua carne, beber do seu sangue, é permitir que a vida dele esteja em mim. Paulo disse, Cristo em vós, não é convosco, Cristo em vós é a esperança da glória. Paulo disse, Gálatas capítulo 2, versículo 20, agora já não sou eu quem vivo, mas é Cristo é quem vive em mim. E este viver que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém, queridos? Então, João capítulo 6, versículo 29. Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creias naquele que por ele foi enviado. Quem foi enviado pelo Pai? O Filho. Agora deixa eu lhe dizer qual tem sido um grande engano do diabo. Olha, eu creio em Deus, não creio em Jesus. Aí complica tudo. Porque quando Jesus estava enviando os discípulos, ele disse, olha, escute só, Jesus disse, aquele que vos receber, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. O pai aceitar que alguém queira ficar só com ele, independente do filho, é ele negar a obra redentora de Jesus aqui na terra. É ele negar o sacrifício que foi feito. Porque o filho veio só por obediência ao pai, para cumprir o propósito do pai.
Então receber o Pai é receber o Filho é receber o Pai. E Jesus disse: olha, a obra de Deus é esta, que creias naquele que Ele enviou. Que creias naquele que Ele enviou. Nós precisamos permitir, escute o que eu vou lhe dizer, nós precisamos permitir que o verdadeiro significado da Páscoa penetre em nossos corações, pois o inimigo de nossas almas, ele tem conseguido de uma forma muito sutil, substituir o verdadeiro símbolo da Páscoa. Escute o que eu quero lhe dizer aqui. Coma chocolate, mas não venha com a proposta de me fazer negar o cordeiro. Crie coelho, coma coelho do jeito que você quiser, mas não venha negociar comigo o cordeiro. Não dá para negociar não, gente. Em dezembro, o que tem acontecido no mês de dezembro? O inimigo tem se encarregado de tirar de cena o Papai do Céu para colocar o Papai Noel. E na Páscoa, o inimigo tem se encarregado de tirar o cordeiro e colocar um coelho no lugar. Aí você sabe o que é mais triste nisso tudo? É que tem gente aceitando. João capítulo 1, versículo 29. João 1, 29. No dia seguinte, você pode ler comigo, por favor? No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero que você fique de pé, que eu vou concluir com esta frase aqui. Preste atenção aqui com o que eu quero concluir. Lembre-se, não foi chocolate, foi sangue. Não foi ovo, foi cruz. Não foi doce, foi muito amargo. Não foi coelho, foi Jesus. Vou repetir, lembre-se, não foi chocolate, foi sangue, não foi ovo, foi cruz, não foi doce, foi muito amargo, não foi coelho, foi Jesus.